As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. O alerta é da Guarda Nacional Republicana. Tenha atenção a burlas em que alguns indivíduos fazem passar por falsos funcionários de segurança social, sendo que, no concelho de Tomar, recorde-se, já houve registro para episódios do género, desde logo na freguesia da Sabacheira. Desta forma, se lhe baterem à porta para uma cobrança, desconfie e contacte a GNR. O mesmo comunicado esclarece que a Segurança Social não se dirige à casa dos cidadãos para solicitar a troca de notas ou cobrar qualquer valor monetário ou outro valor pessoal. Os idosos que vivem em zonas isoladas são o principal alvo deste tipo de burla, em que o objetivo passa por furtar ou roubar as poupanças de uma vida. O agrupamento Templários foi aquele que registou em Tomar os maiores impactos da greve marcada para esta sexta-feira. A ação de protesto de assistentes operacionais e docentes e que foi convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação. Desta forma, segundo indicações confirmadas por Paulo Macedo, diretor daquele agrupamento, houve mesmo escolas que nem chegaram a abrir portas. Nós, o levantamento que está efetuado, temos neste momento 100 atividades letivas, a escola da Junceira, a escola, portanto, o centro escolar da Feira, lá em baixo é bem o JT dos Templários e também o Jardim de Infância da Junceira, portanto, sem atividades letivas. Pode vir a acontecer ainda nas duas escolas, nas 3 escolas maiores, haver algumas pessoas que não entrem, mas para já o que temos de dados são só estas 4 sem atividades letivas. Logicamente, já afeta alguns alunos, principalmente na JT dos Templários. Porque depois a nível da Junceira e também, logicamente, da linha séria, que também tem bastantes alunos. Na JTI da Junceira, portanto, pré-escolar como primeiro ciclo, são menos alunos, mas vai afetar também, não é? Já no agrupamento Nuno de Santa Maria, por sua vez, não houve qualquer limitação, exceção feita a um período entre as 8h30 e as 10 da manhã, neste caso nos pavilhões da Escola Santa Maria do Olival. Celeste Sousa, diretora, fez um enquadramento da greve na entidade que dirige. Neste momento, todas as escolas estão a funcionar no agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria. O único problema que surgiu foi na Santa Maria, das 8h30 às 10, 2 pavilhões não abriram porque as funcionárias desses pavilhões fizeram greve. Mas, entretanto, o segundo turno das funcionárias desses sítios entrou às 10 e entraram de facto e abriram e, portanto, neste momento estão todas as escolas a funcionar em pleno. Eu aqui no meu agrupamento de Santa Maria, felizmente, só senti fortemente nas duas últimas 2 escolas. Isto, a continuar assim, é preocupante porque nós temos o trabalho para fazer, as aulas para dar, os alunos para fazerem as suas aprendizagens e prestarem provas sobre isso e claro que isto perturba e eu espero que isto comece a ter algum fim. Por tomar impacto da greve com mais transtornos no agrupamento Templário, Escola da Junceira, também Centro Escolar da Linha Ceira, nem chegaram a abrir portas. Rádio ERTE, a primeira a informar. Os bombeiros do município de Tomar foram chamados a 3 ocorrências durante a tarde e ainda pela noite desta quinta-feira, situações que felizmente não tiveram consequências de maior. Registro então para um despiste na localidade de Casal Pinheiro, em Casais e Alviobeira, de onde se lamentam ferimentos leves numa pessoa. Depois, novo alerta centrado em Val dos Ovos, na Sabacheira, com um incêndio num automóvel, fogo esse que destruiu a parte dianteira do veículo. Os ocupantes conseguiram sair da viatura, evitando males maiores. Nota ainda para a mobilização para um incêndio numa habitação situada na Rua General Fernando Oliveira, em particular um foco que deflagrou numa frigideira, também sem problemas de relevo. Rádio ERTE, informação. A Câmara de Tomar vai avançar para a requalificação dos arruamentos do chamado Centro Histórico, sendo que na lista de prioridades estão, numa primeira fase, as ruas Aurora de Macedo, do Teatro ou a Pedro Dias. A intervenção projetada será muito mais do que pavimentos, ou seja, haverá renovação de condutas, saneamento, assim como a colocação de fios de eletricidade no subsolo, sem esquecer a disponibilização de fibra óptica, entre outras opções. Nesse sentido, a autarquia irá promover uma apresentação pública do projeto,
sessão que irá decorrer no dia 20 deste mês, pelas 17 horas, no Salão Nobre da Câmara. Em declarações à ERTE, Hugo Cristóvão, presidente do município nabantino, explicou então o alcance desta requalificação. Portanto, é um projeto que vimos trabalhando há algum tempo e que está na sua fase final, antes de podermos então depois avançar para uma empreitada, e que tem que ver com a requalificação de alguns arrumamentos do centro histórico ao nível das infraestruturas, principalmente, onde isso ainda não ocorreu. Portanto, estamos a falar não só da renovação das condutas de água, por exemplo, mas também da introdução do saneamento num conjunto de ruas onde que efetivamente ainda não tem. Aurora Macedo, Rua Pedro Dias, Rua do Teatro, ou pelo menos a metade da Rua do Teatro, enfim. Portanto, alguns arruamentos do centro histórico onde essas infraestruturas não existem e, claro, depois também aproveitar para enterrar os cabos de eletricidade, colocar, enfim, a fibra óptica, essas matérias, portanto, tudo naturalmente decorrer pelo subsolo. E, claro, ao fazê-lo, depois os próprios pavimentos também serão melhorados, tendo em vista o conforto, enfim, a melhor mobilidade não só dos residentes, mas também de todos aqueles que nos vão visitando, portanto, na nossa cidade. Mas, portanto, o essencial, no fundo, independentemente depois da escolha mais arquitetónica, por exemplo, dos materiais que serão usados nos pisos, e que aí já são, como digo, uma escolha mais arquitetónica, o essencial é, efetivamente, a renovação, em alguns casos, ou a introdução, noutros, de infraestruturas que o centro histórico ainda não tem, ou que estes arruamentos do centro histórico ainda não têm. Para além das artérias mencionadas, a ideia passa também por intervir na Avenida Cândido Madureira e ainda na Rua dos Arcos, neste particular, numa segunda fase da empreitada. O projeto, na verdade, tem ainda outras duas ruas grandes que também são formalmente centro histórico, apesar de normalmente não pensarmos nelas como tal. A Avenida Cândido Madureira e a Rua dos Arcos, faz tudo parte do mesmo projeto, é um pensamento global, mas em termos de obra, em termos de empreitada, não serão feitos ao mesmo tempo. Portanto, haverá uma primeira fase, que são estas ruas mais do miolo, do centro histórico, chamemos assim, e uma segunda fase, depois com a Cândido Madureira e a Rua dos Arcos, também na mesma lógica, portanto, renovação das infraestruturas, renovação dos pisos, mas, portanto, essa segunda fase será, de facto, numa altura posterior, precisamente porque também não podemos ter uma questão de planeamento e de mobilidade na própria cidade. As obras causam sempre algum impacto e, portanto, não podem acontecer todas ao mesmo tempo e, portanto, essas duas artérias, como digo, estão no mesmo projeto, fica esse projeto concluído já também e há uma visão do todo, mas serão concluídas numa segunda fase. Estará em causa um investimento que se poderá aproximar a €1 milhão. O Cristóvão aponta para o primeiro semestre de 2025 como o período estimado de começo de obra. A primeira fase, portanto, os tais arruamentos mais do miolo aqui do centro histórico, avançarão no próximo ano. Portanto, nós estamos, como digo, a finalizar o projeto, por isso esta apresentação, digamos, é o último ou um dos últimos passos, sim, neste caminho que é a elaboração do projeto. E depois seguir-se-á a fase de lançamento da empreitada. Naturalmente é uma empreitada com um orçamento ainda avultado, portanto obriga a um concurso que tem sempre prazos ainda alargados. Enfim, o mais possível durante o primeiro semestre do ano que vem, se possível ainda no primeiro trimestre, embora isso já seja um bocadinho ambicioso devido aos tais prazos que são necessários, e acreditando que há empresas a concorrer, porque hoje temos sempre que colocar essa questão em causa, portanto será possível ambicionarmos que a obra possa estar a arrancar pelo menos durante o primeiro semestre, se não for no primeiro trimestre. Por Tomar, a Câmara vai avançar com a requalificação dos arruamentos do chamado Centro Histórico. Dentro desta lista prioritária estão as ruas Aurora de Macedo, Rua do Teatro e ainda a Pedro Dias. A Biblioteca António Cartaz da Fonseca, em Tomar, assinalou 27 anos de existência. O mês de novembro tem sido marcado a esse propósito por um conjunto de iniciativas que visa reforçar esta data, sendo que nesta sexta-feira houve lugar para a celebração oficial, marcada pelos parabéns a você, entoado pelas crianças que ali se encontravam e ainda pela distribuição de bolo de aniversário aos presentes. A ERTE marcou presença e falou com o vereador Hélder Henriques, que não deixou de saudar precisamente a presença dos jovens como garantia do futuro daquela estrutura. A juventude é uma faixa etária que é extremamente importante para este serviço, de maneira que a biblioteca, um espaço onde temos sempre presente a cultura, o ensino,
a investigação, os momentos lúdicos, os momentos de convívio e, na verdade, ao longo destes 27 anos tem sido assim a nossa biblioteca. E graças, essencialmente, a esta equipa, chefiada pela técnica superior que temos cá, a bibliotecária Maria Pereira, quem eu reconheço um excelente trabalho, chefiando toda esta equipa, uma equipa dedicada, apaixonada, sempre pronta a ter a porta aberta e a receber os utentes da nossa biblioteca. É extremamente importante, como disse, para a comunidade, precisamente por estas razões. Eu, inclusivamente, já cá estive a consultar a documentação, fontes históricas que temos cá e que deram a conhecer factos que eu procurava e que foram extremamente importantes para o trabalho que estava a desenvolver. Permita-me também sublinhar a valorização que tem sido feita à própria biblioteca, nomeadamente com o arranjo do exterior e até o próprio interior. Sim. Essa também é uma das componentes que tem sido preocupação do município. Os arranjos exteriores, melhorar o espaço, a visibilidade, as condições inclusivamente de acesso e de consulta a todos aqueles que vêm cá com alguma frequência. A Biblioteca Municipal de Tomar, António Cartacho da Fonseca, assinalou 27 anos de existência. Rádio Hertz, a primeira a informar. O município de Tomar já tem em curso o período de candidaturas para apoios ao associativismo. Recorde-se que para este corrente ano candidataram 107 associações para um valor total a rondar os 600 mil euros, divididos por 3 programas, desde o apoio a atividades regulares e desenvolvimento associativo, o apoio a eventos e ainda a projetos de intervenção social. Projeta-se que o número de associações que se candidata poderá ser idêntico ao ano transato, precisamente para os mesmos programas e normas. Como referiu em recente reunião do Executivo Municipal a vice-presidente Filipa Fernandes, as candidaturas vão decorrer ao longo de um mês e serão também divulgadas pelos canais do município junto das associações. Na ocasião, Luís Francisco, vereador do PSD, chamou a atenção para os apoios extraordinários que, por vezes, são concedidos fora dos apoios ao associativismo e propôs que seja criado um auxílio ao investimento que possa enquadrar estas situações. Chamar a atenção de que ao longo deste ano houve um conjunto, quer dizer, é sempre habitual haver apoios extraordinários a associações e diversas situações, mas seria bom que de facto o extraordinário fosse pontual e não quase que recorrente, enquanto algumas associações aparecem a pedir, ou fica essa ideia a pedir apoio, porque outra também pediu anteriormente um apoio extraordinário, por isto e por aquilo, e portanto se temos este programa, ele deve ser um pouco abrangente do apoio ao associativismo e situações extraordinárias não existirem ou existirem só muito pontualmente, bem como tentar-se que as associações tenham acesso a isto facilmente. Nesse sentido, eu penso que, tal e qual como fazem outros organismos, nomeadamente o IPDJ, pode haver também apoio para investimento e, portanto, a Câmara ter um projeto, um regulamento para apoios para o investimento e as associações que nesse caso se encaixam, então já deixa de ser uma situação extraordinária, passando a haver uma situação normal dentro de normas que estão previamente estabelecidas. Como tudo nisto, acho que não se deve complicar, as coisas devem ser fáceis para associações que muitas vezes trabalham é fruto de trabalho voluntário, que não tem tempo para grandes processos e complicações, mas pronto, parece-me que minimamente as coisas devem estar encaixadas e de preferência, portanto, não serem situações extraordinárias. Foi também revelado por Filipa Fernandes que o município está a preparar um novo programa de apoio às associações destinado a obras e equipamentos. O nosso Gabinete de Apoio ao Associativismo está a estudar um novo programa extraordinário também para, como o trabalho é contínuo, ele não pôde vir a este ano, ainda não está pronto, mas a ideia é que haja um programa também para apoio a pequenas obras e equipamentos para as associações, e o Gabinete tem estado a trabalhar nessas normas para que, não este ano, mas no futuro, possa existir esse programa igualmente também no nosso programa de apoio ao associativismo. Por se Tomar, já está em curso o período de candidaturas para apoios ao associativismo. Câmara pondera avançar também a auxílios destinados a obras e equipamentos. Rádio Hertz, informação.
A urgência de obstetrícia do Hospital de Santarém vai estar fechada durante 4 dias consecutivos. Assim garante o Ministério da Saúde, através da plataforma para acompanhar o funcionamento das diferentes urgências de norte a sul do país. Segundo então esse mapa, aquele serviço vai fechar portas neste domingo e só irá reabrir no dia 21 de novembro, num período de enormes transtornos para as grávidas do concelho de Escalabitano e ainda dos territórios que estão relacionados ao atendimento no Hospital Distrital. Tudo indica que haja encaminhamento para Abrantes, mas ainda assim ligue sempre para a linha de saúde 24 através do 808 24 24 24. Em caso de urgência, contacte o 112. Um homem de 30 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Leiria, suspeito da prática dos crimes de violação na forma tentada e ofensa à integridade física, ocorridos na zona de Caldas da Rainha. A vítima, uma mulher de 23 anos, foi surpreendida pelo agressor em plena via pública durante a noite, quando se deslocava do trabalho para casa. Foi constrangida à prática de ato sexual de relevo, não consumado por intervenção de populares, bem como ofensas ao seu corpo, que resultaram em diversas lesões. Após a agressão, a PJ iniciou diligências de recolha de prova que permitiram a colheita de prova e propôs a emissão do seu mandado de detenção fora de flagrante delito ao titular da ação penal, o Ministério Público de Leiria, imediatamente cumprido. Foram ainda realizadas buscas domiciliárias e apreendidos vários objetos relacionados com os crimes praticados. O detido irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Tagus, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, reuniu os produtores de Abrantes, Constância e Sardual e avança uma vez mais para a promoção dos cabazes de Natal 2024, lançamento que decorreu no espaço Cada Terra, na Vila Sardualense. Este ano, além das sugestões de cabazes de produtos alimentares, junta-se o artesanato, dando início à introdução na loja online Praça do Ribatejo Interior de que há de melhor das artes e ofícios de Abrantes, Constância e Sardual. De entre as possíveis ofertas, registro para vinhos, azeites, queijos, enchidos, compotas, mel, doces, marmeladas, bolachas, cervejas artesanais e, como referido, o artesanato, num total de 15 propostas que compõem a oferta. A Hertz marcou presença nesta apresentação, à altura em que Conceição Pereira, coordenadora da Tagus, fez depois a apresentação propriamente dita dos cabazes de Natal. Esta proposta de cabazes permite adquirir o melhor que o Ribatejo Interior tem e a um preço de produtor e produtos genuínos que levam a mão o carinho e o que é verdadeiramente feito por produtos locais. E isso é que nos marca a diferença do trabalho da Tagus e da própria direção. É que são produtos que fazem parte da origem do nosso território, foram feitos pelas mãos das pessoas locais, dos produtos locais e que têm um conjunto de história e identidade dentro de si. Portanto, eu se calhar vou agora passar aqui a proposta de cabazes. Connosco estão, e muito obrigada aos nossos produtores que permitem que a qualidade dos produtos locais do Ribatejo Interior sejam tão bons e tão importantes e, portanto, um bem-aja. As propostas podem ser consultadas e encomendadas na plataforma online e levantadas no espaço Cada Terra, no Sardual, no Welcome Center Turismo de Abrantes e ainda no posto de turismo de Constância, ou ser recebidas comodamente em casa. Rádio Hertz, informação. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Américo Costa. Hoje gostaria de refletir sobre duas datas que moldaram profundamente o nosso país. O 25 de abril de 1974, ou seja, o Dia da Liberdade, e o 25 de novembro de 1975, o Dia da Democracia. Ambos são fundamentais para a nossa identidade como nação e devem ser celebradas com igual fervor e reconhecimento. O 25 de abril de 1974 é amplamente conhecido e comemorado como o dia em que Portugal se libertou de uma longa ditadura, abraçando a liberdade. No entanto, para que esta liberdade fosse verdadeiramente garantida e consolidada, o 25 de novembro de 1975 desempenhou um papel crucial que muitas vezes é subestimado. O 25 de novembro de 1975 foi o momento em que a nossa jovem democracia foi posta à prova e venceu. Sem este dia,
o 25 de Abril poderia ter-se tornado um simples interlúdio entre duas ditaduras. Foi a coragem e a determinação dos líderes democráticos, apoiados pelas Forças Armadas, que garantiram que Portugal não resvalasse para um regime autoritário de fanatismo de esquerda. Assim, é imperativo que o 25 de novembro seja celebrado com a mesma intensidade e respeito que o 25 de Abril. Comemorar o 25 de novembro em todo o país é mais que uma simples recordação histórica, é um reconhecimento da importância de manter uma democracia forte e estável. Devemos lembrar que a liberdade conquistada em Abril poderia ter sido efêmera sem a estabilização e a reafirmação democrática de novembro. Este dia simboliza a vitória da moderação, do diálogo e da estabilidade sobre a radicalização e o caos. A celebração do 25 de novembro deveria incluir eventos educativos e culturais que esclareçam a sua importância para as gerações mais novas. Festividades que promovam o entendimento sobre como esta data salvaguardou as liberdades conquistadas e evitou o regresso à escuridão e à ditadura. Promover debates, palestras e exposições que expliquem como ambos os dias são intrinsecamente ligados pode fortalecer a nossa democracia e a consciência cívica. Caros ouvintes, ao celebrarmos ambas as datas com igual entusiasmo e respeito, honramos não apenas os eventos em si, mas também o espírito de um Portugal que valoriza a liberdade e a democracia. A justiça, que o 25 de Abril e o 25 de Novembro sempre sejam lembrados como os pilares que sustentam a nossa nação livre e democrática. Muito obrigado pela vossa atenção e tenham um excelente fim de semana. Américo Costa e a sua nota do dia. E assim está concluída esta edição. Fique bem, fique com Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.